Oi, gente, voltei. Voltei de chapeuzinho azul de novo e dessa vez essa aula vai dar certo, hein? Vamos lá. Explicar novamente, né, sobre reino animal. A gente tem alguns segundo anos que já fizeram essa aula, mas de forma lá no primeiro ano, de forma tipo bem rápida, a gente falou, comentou sobre eles. Dessa vez vai ser de forma mais aprofundada, então para quem já teve, isso aqui vai servir como uma revisão, mas uma revisão com acréscimo de conteúdo. Para quem ainda não viu, vai ver pela primeira vez e aí vai ver já de forma mais aprofundada, tá bom? Vamos lá. A gente vai primeiro começar a falar sobre as organizações, né? A gente já falou lá no comecinho do ano, a gente falou de célula, que forma o conjunto forma os tecidos. Aqui, os tecidos formam os órgãos do sistema, o sistema organismo. Aqui nesse caso a gente tem uma mesma ideia de organização, mas é em um outro nível. Aqui a gente vai de espécie até reino. Espécie, então, é a nossa menor unidade lá, né? O indivíduo, com as suas maiores especificidades dentro do grupo, eles são tão específicos, tão parecidos, que eles fazem parte da mesma espécie. E o que faz a gente determinar como que o indivíduo é de uma espécie e como que o indivíduo é de outra espécie? Então, a determinação disso os animais que se acasalam e formam descendentes férteis fazem parte da mesma espécie. Então, se eu pego um cavalo e uma égua, o cavalo e a égua vai me dar um descendente, eles vão gerar descendentes, e esses descendentes eles podem ser capazes de se procriar também. Então, isso determinou para a gente que a gente tem a gente tem uma espécie ali. Mas existe seres que se acasalam e formam descendentes, eles são férteis? Sim. A gente tem o exemplo do burro, por exemplo, né? O cavalo com uma jumenta, ele dá pra gente um burro e esse burro ele não é capaz de se procriar. Esse burro ele é um híbrido, né? Ele não é uma espécie, ele é uma espécie nova, um híbrido, mas ele é uma espécie que foi formada por duas espécies diferentes e sendo formada por duas espécies diferentes, ele não pode se procriar, ele não pode gerar novos descendentes. Então a gente tem casos disso, né? De a gente formar híbrido, e aí esses híbridos eles não são eles são uma nova espécie, mas eles não geram, eles não podem, não é uma espécie que dá continuidade, né? Para ser uma espécie, você tem que ser capaz de dar continuidade. Professora, mas a gente tem alguns casos, por exemplo, o ser humano que faz filho e esses filhos nascem inférteis. Sim, a gente tem homens que nascem férteis, a gente tem mulher que nasce inférteis, mas isso é uma característica individual, não é uma característica da espécie como um todo. Então é bom vocês terem isso na cabeça de vocês. E aí, quando a gente tem os animais que eles são um pouco mais aparentados, mas eles não são capazes de gerar descendentes férteis, a gente fala que esse grupo é um gênero. Então, é como se a gente ficasse dentro se a gente pensasse um exemplo hipotético, né? É como se na nossa família, o nosso núcleo, nossos irmãos, nossos pais, nossos irmãos fossem uma espécie e os nossos primos fossem outra espécie. É muito próximo da gente, mas não é o nosso núcleo familiar. Então, isso forma um gênero. E aí é muito importante a gente saber disso, porque é esses nomes de gênero e de espécie que vai dar o nome para a espécie. Então, como que é o nome de uma espécie? Linneu lá, né, determinou que o nome das espécies ele é um nome binário. E aí, como que eu faço para dar esse nome para as espécies? Eu coloco primeiro o nome do gênero. Esse nome ele vem com letra maiúscula. E aí, seguido pelo nome específico. E aí, esse nome específico, junto com o nome do gênero, vai dar o nome da espécie. Que eu coloquei um exemplo da jaguaritinga. Então, o gênero dela é Leopardus, o nome específico é Pardalis. O nome da espécie é Leopardus pardalis. O nome específico sempre vem em letra minúscula. Se a gente for escrever, se a gente estiver digitando, a gente usa itálico, né, para poder diferenciar. Se a gente estiver escrevendo manuscrito, a gente sublinha esses nomes para a gente poder ter uma diferença, para você saber que aquilo ali é um nome científico. Então, Leopardus pardalis
é o nome científico para jaguaritinga. A gente tem nomes comuns, né? O homem, por exemplo, o nome da espécie dele é Homo sapiens. A gente, normalmente, quando a gente está falando, a gente costuma muito mais utilizar nomes comum, que a gente fala de nome vulgar, e que não é o nome da espécie, né? A gente não fica falando, né, os Homo sapiens, os leopardos pardalis. A gente usa os nomes vulgares mesmo, sem nenhum problema. Mas para escrever de modo científico, a gente precisa usar o nome da espécie. É importante a gente saber como utiliza esse nome da espécie. Então é isso, nome do gênero, seguido pelo nome da espécie depois. Gênero maiúsculo é o nome específico minúsculo. Além disso, a gente tem outras classificações, né? Então, quando a gente junta um monte de gêneros, a gente forma família. Quando a gente une um monte de família, a gente forma ordem. Quando a gente junta um monte de ordem, a gente forma classe. Quando a gente junta um monte de classe, a gente forma o filo. Quando a gente junta um monte de filo, a gente forma o reino, que é a nossa última classificação. Ah, professora, eu preciso saber essa ordem, espécie, gênero, família, ordem, classe, filho e reino? Depende. Se você for prestar, por exemplo, um vestibular mais tradicional, ele até pede. Os vestibulares hoje em dia, eles têm se atentado muito àquela outra classificação que a gente já falou em sala de aula, que é das eucárias, as arqueas, as eucárias e as bactérias, mas tem alguns lugares que vocês ainda precisam saber essa ordem. E aí vocês podem, sei lá, só saber mesmo, né, porque não é tanto nome assim, mas às vezes, tipo, eu tenho muita coisa na minha cabeça, vocês podem criar frases para poder ajudar vocês nisso. Eu lembro que no tempo que eu estudava, que eu fazia pré-vestibular, para conseguir juntar isso, a gente usava a seguinte frase: o rei ficou claramente orgulhoso da família do genro escolhida. E aí a gente sabia de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Vocês podem criar frases que seja mais fácil para vocês. Tipo, essa frase para a gente fez muito sentido no momento. Mas vocês podem criar outra frase que faça mais sentido para vocês. Então, dito sobre as organizações, a gente já tinha falado dos reinos, né? Que a gente tem o monero, o protisto, o fúngio, o plantar e o animal. A gente foi até plantar, né? Que quando a gente terminou falando de gimnosperma e angiosperma. Algumas salas eu já terminei pteridófitas, outras não. Para essas salas que eu não terminei pteridófitas, eu vou liberar um vídeo, na verdade, para todo mundo, e vou colocar lá para vocês na aula de gimnosperma e angiosperma, mais uma aula de pteridófita para vocês, para quem ficou vazio essa parte, para quem ficou incompleto, para vocês completarem, terem isso completinho aí, anotadinho no caderno de vocês. E a gente tem, por último, o nosso reino animal, né? Não é o mais importante, a gente precisa saber que todos os reinos são muito importantes, mas a gente tem, como último aqui que a gente vai estudar, dos 5, o reino animal. O reino animal, ele tem todos esses filos aqui. Então, a gente tem poríferos, cnidários, plateumintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, atrópodos, equinodermas e cordados. Dentro do cordados, a gente estuda as 5 classes especificamente, que é peixe, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A gente vai dividir isso em parte, então hoje eu vou falar para vocês até nematelmintos, e aí a gente vê os outros depois com mais calma. Então, a gente vai ter, sei lá, reino animal 2, 3 e talvez até o 4. Vamos ver como a gente vai, mas a gente vai sem pressa para poder falar tudo direitinho, não ficar faltando informação e vocês terem isso. Então, vamos lá para o nosso primeiro reino que a gente tem, que é os poríferos. São os animais mais simples que a gente tem na face da Terra, que a gente conhece, os mais simples. Eles não têm nenhum tecido. Eles têm células, mas essas células não se formam para formar um tecido verdadeiro. Os poríferos, eles são também conhecidos como esponjas ou espongiários. E aí uma curiosidade que a gente tem aqui, que eles são chamados de esponjas, porque antes da gente ter essas esponjas sintéticas, as pessoas utilizavam as esponjas mesmo, os poríferos, para poder tomar banho e se lavar. Hoje em dia a gente tem esponjas sintéticas, mas essas esponjas sintéticas que a gente tem, a característica dela é muito baseada nas características dos nossos poríferos. Os nossos poríferos são animais invertebrados, e aí dizer que eles são animais invertebrados, a gente está dizendo que eles não têm nem coluna vertebral e nem crânio. Eles são aquáticos, eles ficam fixos em um substrato, então todos os animais, os poríferos, eles estão fixos, eles não estão livres, eles estão fixos lá, eles têm vida séssil, né? Eles são fixos.
Eles têm presença de poros no corpo, e aí por isso o nome, né, poríferos, porque tem um monte de porinho no corpo deles. Eles têm uma simetria radial, ou seja, eu posso cortar em várias partes e encontrar partes iguais. Não é que nem o ser humano, por exemplo, que é bilateral, que você corta no meio, tem de um lado, tem do outro. No porífero não, você consegue fazer mais do que uma parte. Normalmente a gente fala também que eles são assimétricos, né, não tem simetria. E aí, como a gente consegue encontrar uma simetria radial, o mais correto é a gente usar a simetria radial do que assimétrico. O habitat deles, a maioria deles são marinhos, a gente tem pouquíssimas espécies de água doce. E aí, como que é o corpo deles, né? Ele tem um átrio e um ósculo, que é aonde entra e sai a água. Dentro deles tem flagelos, esses flagelos ficam soltos, e esses flagelos são aqueles pelinhos, né? E esses flagelos ajudam eles na respiração. Eles não têm um sistema circulatório de fato, né? Porque se eles não têm tecido, eles não conseguem, tecido verdadeiro, eles não conseguem formar um sistema, mas eles têm esses flagelos que ajudam eles a fazerem essa troca gasosa. Eles têm células também que a gente chama de amebócitos, coanócitos e pinócitos. E aí, como eu já falei para vocês, eles não apresentam tecidos. Não tem tecidos verdadeiros. São os primeiros seres, né? Eles são muito simples. Como que eles fazem respiração? Através de difusão. Então, a água entra cheia de O2, eles pegam esse O2, quando a água sai, ela sai cheia de CO2. Como eles se alimentam? Eles se alimentam também com a entrada dessa água, né? Quando essa água ela entra pelos poros deles, elas trazem junto contigo os pequenos protozoários e algumas algas unicelulares, e aí é disso que eles se alimentam. A alimentação deles começa nas células que a gente chama de coanócitos, e aí elas finalizam lá nos amebócitos. A reprodução pode ser tanto sexuada como assexuada, eles têm algumas células dentro deles que podem se ligarem. E aí, como essas células estão se ligando, a gente chama de sexuada. Mas eles também podem se reproduzir, sei lá, você corta ele no meio e você tem dois, eles se regeneram e aí você vai ter dois poríferos. A gente tem 3 classes de porífero, que são os ascon, o sícon e o leucon. Os ascon são poríferos de estruturas muito simples, os leucons são de estruturas mais complexas. E a gente tem intermediariamente a isso o sícon, que está no meio disso, que não são nem tão simples e nem tão complexos. O que a gente ia para falar de poríferos era isso, eles são extremamente simples mesmo. Depois dos poríferos a gente entra nos quinidários. Os quinidários eles são também conhecidos por selenterados, e eles são conhecidos por selenterados também por causa de uma cavidade gástrica que eles têm. Ainda são animais invertebrados, ou seja, não apresentam coluna vertebral e crânio, são aquáticos, e aí aqui eles podem ser tanto de vida fixa quanto de vida livre. Então, alguns quinidários vão estar lá fixos no substrato, outros quinidários vão estar vivendo livremente. São de blástico, então são os primeiros seres que apresentam algum tipo de tecido, e aí esse tecido deles é uma cavidade gástrica, né? Eles vão formar um sistema digestório bem simples, mas eles vão ter sistema digestório já. E aí a gente tem a simetria radial aqui também. A gente não encontra uma simetria bilateral nos quinidários. O habitat deles, eles são ambientes marinhos e aí eles vivem nas águas rasas tropicais. Como que é a estrutura corporal? Algumas pessoas falam assim, mas se a gente tem um que é fixo e outro que é livre, por que eles são da mesma espécie? Que apesar de alguns serem fixos e outros serem livres, a estrutura corporal deles é muito semelhante. Então, tanto os fixos, os animais que são fixos, que são os que a gente chama de sésseis, a gente dá o nome para eles também de pólipos. E os natantes, que são os animais de vida livres, a gente chama de medusa. Então, vamos lá. Eles têm boca, eles têm tentáculos, os dois têm tentáculos. Eles têm a cavidade gastrovascular, que eu tinha falado para vocês, que vai funcionar como um sistema digestório. E eles têm uma célula chamada quinidócitos. Os quinidócitos, eles produzem o nemastocisto.
E esse nemastocista é uma substância urticante. Então, se alguém já teve o desprazer de ir até uma praia, encostar em uma água-viva, percebeu que a mão queimou, percebeu que se encostou em outra parte do corpo, essa parte saiu queimada e é necessário ir para o hospital, porque as queimaduras que é causada por esses nematocistos são extremamente perigosas, né? É necessário cuidar com muita pressa para não causar nenhuma alteração no seu tecido tegumentar. Os quinidários ainda não têm sistema respiratório, eles continuam fazendo respiração através de difusão, né? A água entra cheia de O2, aí quando ela sai, ela carrega o CO2. O sistema digestório deles, lembra que a gente falou que eles são diblásticos, que eles já apresentam o sistema digestório, mas esse sistema digestório é um sistema digestório incompleto. O que isso quer dizer? Que eles não têm um sistema digestório que apresenta boca e ânus, eles só têm uma estrutura. E a primeira abertura a gente sempre chama de boca. Então, aquela abertura que eles têm lá é a boca e não tem o ânus. Então, pelo mesmo lugar que ele se alimenta, é pelo mesmo lugar que vai sair os resíduos. Ai, professora, que nojo. Gente, eles comem água, né? Fica entrando e saindo água o tempo inteiro com algumas coisinhas diluídas lá na água. Então, não é nojento, não. Fica calmo, tá tudo certo. Eles também fazem reprodução assexuada e sexuada. Então, a gente tem esses dois tipos de reproduções neles. E eles já apresentam um sistema nervoso. É um sistema nervoso extremamente simples, mas eles já apresentam. Eles são os primeiros seres a apresentarem neurônios. E aí, quais são as classes que a gente tem? Antozoa e a Staurozoa são as classes que a gente tem dos sésseis, né? Eles são fixos. Antozoa são as anêmolas que a gente tem, ou os que a gente vê lá, anêmolas, e o que está lá nos corais de Recife também, os quinidários em corais de Recife são antozoa. A Staurozoa é os polipinhos que a gente tem lá, fixos também. E aí a gente tem as espécies livres, né? Hidrozoa, Sifozoa, Cubozoa, que são as nossas medusas, nossas águas-vivas, as caravelas, todas essas são de vidas livres, bem bonitas, né? Inclusive, ficam lá divagando pelo mar livremente. Ao nosso outro filo que a gente tem são os plateumintos. O que a gente tem de mais, assim, que a gente utiliza muito para estudar os plateumintos são as planárias, que é esse serzinho aqui bonitinho, eles são muito fofinhos, são achatadinhos, porque a gente chama de plateumintos, são vermes achatados. Os plateumintos vermes achatados, que a maioria dos plateumintos, eles são parasitas, né? Ou seja, eles parasitam outros organismos e aí eles obtêm alimentação através disso. Eles são invertebrados ainda, são aquáticos e terrestres. Aqui nos plateumintos, eles não são mais diblásticos, eles já são triblásticos, ou seja, tem 3 cavidades, e são acelomados. Eles ainda não apresentam celoma, o celoma vai surgir mais para frente. Qual que é o habitat dos plateumintos? Os plateumintos a gente pode encontrar tanto em ambiente aquático quanto em ambientes úmidos terrestres. Planária, por exemplo, a gente encontra em aguinha de córrego, ou se chover e ficar uma pocinha d'água, às vezes você consegue encontrar planária também, mas em solos bem úmidos eles também conseguem sobreviver também. Como que é a estrutura corporal deles? Eles têm esses ocelos aqui em cima, né? Parecem 2 olhinhos, e aí esses ocelos, eles não são olhos, por isso que não chama olhos, por isso que chama ocelos, e eles ajudam as planárias a distinguirem claro e escuro. É o máximo que eles fazem. Tem órgãos auriculares, então essa partezinha aqui, né, da cabeça, aumentadinha aqui na cabeça, a gente chama de órgãos auriculares. E aí esses órgãos ajudam eles, são órgãos sensitivos. O corpo deles é achatado, como eu já disse, mas esse achatamento é dorso e ventralmente, então é aqui do dorso para o ventre deles que vai ser achatado, não é assim, né? E eles têm a boca na região ventral. Então, aqui, ó, a gente tem aqui o ventre deles, aqui que está a boca. Eles já apresentam faringe, e aí o poro genital e a boca, ó, pode perceber que estão bem próximos, estão ambos na região ventral.
Sistema digestório incompleto, eles não apresentam ânus ainda, ou seja, eles se alimentam e liberam os resíduos pela mesma abertura. Respiração, ainda não tem sistema respiratório, fazem essa respiração através de difusão. E aí eles já apresentam um sistema excretor. O nosso excreta, por exemplo, nós seres humanos liberamos excretas através da urina, né? E aí o sistema excretor dos plateumintos, eles têm protonefrídeos ao longo do corpo com células flamas. E aí, através dessas células, liberados os excretas produzidos pelos plateumintos. Eles já têm também sistema nervoso, né? Eles têm um par de glândulas de cada lado, e aí vem um cordão ligando todo o corpo. Sistema sensorial, eles têm os ocelos lá, como eu já disse para vocês, e aquela aberturinha na cabeça, né? Aquela perturbância na cabeça deles também serve como sensores. Sistema reprodutor deles, eles podem fazer reprodução assexuada. Então, se você pega uma planária, se a gente conseguir fazer isso em aula prática, vocês vão ver que a gente pega uma planária e corta a planarinha e aí ela se regenera. Isso é uma reprodução assexuada. Algumas espécies são monóicas de plateumintos, ou seja, são hermafroditas. Hermafroditas. No mesmo corpo tem o sexo feminino e o sexo masculino, e aí eles mesmos se reproduzem. Essa reprodução é feita de forma direta, ou seja, sai lá o indivíduo já nasce como ele vai crescer. Algumas espécies são dioicas. E aí as espécies dioicas é legal a gente perceber, porque a gente consegue diferenciar o macho da fêmea de olhar, porque as fêmeas elas são muito maiores que os homens. Você pegar, sei lá, 2 animais com 3 meses, você vai ver que a fêmea tem um tamanho muito maior do que os dos homens. Eles, como eu já falei, eles são triblásticos, né? E aí eles apresentam uma falsa cavidade, né? Eles são pseudocelomados. E por eles serem pseudocelomados, eles conseguem ser maiores. E aí, tipo, as fêmeas parece que desenvolveu esse pseudoceloma melhor do que os machos, porque elas conseguem, tipo, crescer mais. O desenvolvimento é indireto. O que isso quer dizer? Que você tá lá, você é pequenininho, você vai nascer dentro de um ovo, vai passar por uma fase larval e depois que você vai para a fase que é considerada a fase adulta. Às vezes, entre a fase larval e a fase adulta, a gente tem uma outra fase que a gente chama de pupa. Então, você passa por diversas fases antes de chegar na fase que na fase adulta. Então, isso é um desenvolvimento indireto. Não é diferente disso, as espécies monóicas, elas têm sempre desenvolvimento direto. E aí a gente tem os nemateumintos. Os nemateumintos, eles são vermes cilíndricos. Diferente dos plateumintos, e aí eu falei 2 coisas, eu falei para vocês lá de pseudocelomas, e na verdade não é lá, né? É aqui que a gente tem, que são pseudocelomados, e também das diferenças nos nemateumintos, que a gente consegue enxergar. Eu falei em plateumintos, mas não era deles, não. Os nemateumintos são vermes cilíndricos, ou seja, eles não estão mais achatados, eles estão cilindrinhos. O que a gente tem mais, que a gente mais conhece de nemateumintos lombriga. E aí, de novo, os nemateumintos, normalmente, eles a gente chama de verme porque eles também geram doenças, principalmente para as espécies humanas, mas para as outras espécies também. Ainda são invertebrados. Você tem nemateumintos tanto aquáticos quanto terrestres. O tubo digestivo deles é completo, ou seja, ele já tem boca e ânus. Então, ele vai comer por uma parte, vai liberar os resíduos por outra cavidade. São triblásticos, né? É aqui que eu ia falar, né? Eu falei que ali no finalzinho eu falei que os plateumintos são triblásticos. Não, os plateumintos são diblásticos. Os nemateumintos são triblásticos e aí eles são pseudocelomados, ou seja, apesar deles não terem celoma ainda, eles apresentam um falso celoma. E esse falso celoma é uma novidade evolutiva porque permite que eles tenham tamanhos maiores. Parece que nas fêmeas isso desenvolveu melhor que os machos, porque as fêmeas conseguem terem tamanhos maiores do que os machos. Qual é o habitat deles? A gente encontra nemateumintos por aí, tipo espalhadão em todo canto.
água doce, mar, solo úmido, areia de deserto, água parada, água de praia. Então, tipo, a gente tem nematelmintos, um habitat muito amplo para eles. Qual que é a estrutura, né? Já falamos que tem tubo digestivo completo, tem tubo digestivo completo, tem boca e ânus. Eles também têm uma cutícula, né? Cobrindo todo o corpo, isso é muito importante, a gente vai ver isso mais pra frente. Ele já tem faringe. E aí, perto dessa faringe, a gente tem um anel nervoso aqui, ó. É importante vocês observarem que aí, quando a gente falar de sistema nervoso, a gente vai falar sobre esse anelzinho. Então, vamos lá. Sistema digestório completo, respiração cutânea tegumentar, então ele faz a respiração através da pele. Por isso que é muito importante ter essa cutícula para proteger essa respiração que ele vai ser feita, né? Essas trocas gasosas que vai ser feita através da pele. Sistema excretor. Tem 2 canais longitudinais, então cada ladinho lá tem um canal longitudinal, e aí isso faz com que eles liberem os seus excretas por esses canais longitudinais, que é em todo o corpo. Tem sistema nervoso, e aí o sistema nervoso deles é parcialmente centralizado, e aí lá na faringe eles têm um anel nervoso, e é através desse anel nervoso que ele controla o seu sistema nervoso. Já tem sistema sensorial também, então na boca deles eles têm papilas táteis, que ajuda eles a diferenciar sabor, então eles já têm sistema sensorial. E tem o sistema reprodutor deles são dioicos, e aí com dimorfismo sexual, né? Que é aquele negócio das fêmeas serem maiores do que os machos. Se a gente pegar uma fêmea e um macho na mesma idade, você vai perceber que a fêmea é maior que o macho. Reprodução deles são sexuada e o desenvolvimento indireto, ou seja, eles nasce no ovo, passa pela fase de pupa, larva, até chegar na fase adulta. Não nasce e já vira adulto, não nasce no corpo que ele vai ser adulto, ele passa por todo um processo antes de se tornar adulto. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço enormemente a atenção de vocês, agradeço a dedicação de vocês ao fazerem as atividades. Vocês estão ótimos, nós estamos conseguindo, e aí é só segurar mais um pouquinho que está quase acabando. Muito obrigada, gente. Nos vemos na próxima.